de tanto controlar o nosso corpo para poder fazer aquilo que dizem que é importante, desde que a gente é criança, chega um momento que a gente já nem lembra mais quem a gente é. E que fica difícil a gente se escutar sem que o chão desabe. O que eu tô querendo dizer? Quando a gente é pequenininho, a gente não pode fazer xixi em qualquer lugar, não pode peidar em qualquer lugar, não pode rir em qualquer lugar, não pode usar qualquer roupa, não pode falar qualquer coisa, né? Então a gente vai incorporando a regra de um coletivo. Isso significa que a gente vai cada vez mais deixando de ser pura vontade e passando a funcionalizar coisas, né? Isso, a criança faz isso, né? E quando a gente cresce, né, a gente precisa se adequar ao mundo do trabalho, a gente, dentro das nossas relações, a gente também acaba se adaptando ali aos grupos. E isso é tão pesado que chega um ponto em que não tem espaço para o silêncio. Então, assim, as pessoas vivem numa loucura tão grande que nem param para pensar o que elas querem, o que elas não querem, se isso faz sentido, se isso não faz. E quando a gente para, existe não é um risco, uma angústia. Porque se a gente for pensar na teoria mesmo, o significado que a vida dá para as coisas, o mundo dá para as coisas, para o trabalho, para o casamento, para a escola, ele é inventado, né? Não existe, como assim inventado? Nós, enquanto sociedade, demos sentido para o trabalho, demos sentido para os costumes. E se você fica pensando muito em por que a gente faz ou deixa de fazer, existe um risco de algumas pessoas verem que as coisas não fazem sentido e que a gente se esforça ali e nega a si mesmo sem precisar. O que também pode ser perigoso, porque a gente se perde, né? O que eu tô querendo dizer? As pessoas estão doentes. Estão doentes porque não dá tempo de descansar, não dá tempo de ser gente, não dá tempo de chorar, não dá tempo de lamentar. Porque quando você é adulto, você precisa matar o peito, né? E só adoece menos quem tem escape. Existem os escapes. Já, né, a primeira vez que eu fui no psiquiatra, ele perguntou se eu não bebia. Ele falou, você não bebe? Eu falei, meu Deus, como assim, né? O que ele estava querendo dizer? Você tem algum lugar em algum tempo de esvaziar, de diluir, né? E na sociedade do controle, não dá para diluir, não dá para soltar a corda. E principalmente para as mulheres, né? Então as mulheres ali, a gente aprende a ser cuidadora, a gente aprende a cuidar dos irmãos, dos pais, daí dos filhos, a ter que dar conta, né? Então acho que culturalmente é mais difícil ainda, dependendo da criação das mulheres, né? Não que não tenham meninos que sejam criados assim também, tem, mas culturalmente é mais mulheres, que vão ter mais dificuldade ali de ser gente, né? E o importante, quando a gente lembra que tem um corpo, é que a gente vai ter que saber que esse processo, quem faz terapia passa por esse processo. Esse processo de escuta de si mesmo, ele dói. Ele dói porque você vai começar a ver coisas que você não enxergava antes, que você faz e não gosta de fazer. Thalita, mas tem alguém que gosta de fazer tudo, tipo trabalho, acordar cedo, cuidar da casa, viver da trabalho. Só que é importante dar nome para aquilo, para as coisas. É importante você poder. Por isso que a terapia é importante, né? Ter amigos é importante, ter um lugar de desabafo é importante, né? Então, por exemplo, na minha criação, do jeito que eu fui criada, como guerreira, batalhadora, desde os 13, as primeiras vezes que meu marido veio lamentar comigo das coisas, ele sequer podia lamentar, porque ele não tinha o direito de lamentar. Como assim você vai reclamar se a gente tem uma vida maravilhosa? Entende? Então, ter um lugar sem julgamento, onde a gente possa, tipo, desabafar, é importante. Até pra gente mesma. Eu posso falar pra mim, olha, eu amo ser mãe, mas é difícil.
Às vezes é um saco. Às vezes você fala, meu Deus, socorro, eu queria sair correndo pelaquela porta e poder ficar 10 dias em silêncio, né? As pessoas sequer conseguem soltar pra fora isso, né? Sem pensar que isso é um não querer, que dirá pro casamento, né? Então as pessoas ali vão ter muita dificuldade de reconhecer que, putz, o que eu fiz na minha vida? Você tem que conseguir soltar pra fora isso pra você poder elaborar. Então você solta pra fora e fala, tá bom, eu não tenho o trabalho que eu queria. Tá bom, o casamento que eu tenho não é exatamente do jeito que eu desenhei. E você soltando, talvez dá espaço pra você ir reconhecendo que não é tudo aquilo que eu vislumbrei que fosse a minha profissão, mas de todas as possíveis e imagináveis para o meu contexto, eu acho que é a melhor. Então, dá tempo de você elaborar e a poeira assentar. Então, a gente vive numa sociedade, principalmente a ideia do cristianismo, da gratidão, né? Onde não há espaço para o desabafo, não há espaço para reclamar, não há espaço para dizer, meu Deus, que saco isso, não aguento mais, né? Que feio que você reclama. Então essa gratitude, né? Não é que a gente não é grato, a gente tem que conseguir ter um espaço onde você possa, dentro de você mesmo, reconhecer que algumas coisas são um saco, que algumas coisas são um absurdo, que você não tolera algumas pessoas e que você não tolera algumas situações e que você gostaria de não ter vivido aquilo, né? Então, principalmente na relação com os pais. Os nossos pais fizeram tudo o que puderam dentro daquilo, da realidade que eles tinham, ponto, vírgula. O que não significa que nós não sofremos. O significa que nós não tenhamos sentido falta de coisas específicas. E a gente precisa poder reconhecer isso, né? Que, tudo bem, os meus pais fizeram o que podiam, mas eu precisava de mais. Eu precisava de cuidado aqui, eu sofri ali. Faltou aqui, eu senti falta de proteção nesse aspecto, eu senti falta de companhia nesse aspecto. Quando você reconhece, você dá nome para aquilo. E a gente tem necessidade de dar nome, de falar, nossa, meus pais fizeram o que podiam, mas eu sofri, eu me sentia sozinha, eu me sentia desamparada. E quando você consegue dar nome para aquilo, gente, parece mágica, parece mágica. Parece mágica porque se você tá ouvindo aí, dá para soltar sem desestabilizar. Então tem que ter o espaço do choro. A primeira vez que eu fiz yoga, eu sou um corpo hiperativo, assim, né? Sempre em movimento, sempre em movimento. E a primeira vez que eu fiz yoga, em casa, sozinha, eu chorei muito. Porque você solta. E quando você sente que pode soltar, pode ser que teu corpo, tipo, solte tudo e mais um pouco. Então, talvez se você escutou alguma coisa que eu falei e deu vontade de soltar, tem que deixar soltar. Deixar soltar, fazer uma lista de coisas, né? Nunca vou esquecer quando eu fui no psicólogo do meu pai. Eu devia ter uns 20 e poucos, já tinha voltado dos Estados Unidos. Ele me pediu para fazer uma lista de qualidades, uma lista de qualidades do meu pai e da minha mãe, eu fiz. Uma lista de defeitos dos meus pais, eu adorei fazer. E ele me pediu para ver os meus, para eu circular os meus. Foi chocante. Eu circulei, né? Tipo, ou seja, eu era cuspida. E o que a gente vê na prática, que é muito dolorido, é que a gente se torna quem a gente não queria ser. É como se a gente... Os alunos perguntam para mim, né? Como que uma criança que cresceu num lar violento e que apanhava e que viu a mãe apanhando, como que ela entra numa relação assim? Por que é tão absurdo? Não é determinante, né? Não é que vai acontecer com todo mundo. É que é o que a gente aprendeu. A gente aprendeu a funcionar dentro de um ambiente violento e talvez a gente estranhe um ambiente que não seja. É o nosso normal. Então, se eu tô acostumada com uma carga muito violenta de uma rotina, eu trabalho, eu escrevo, eu produzo, eu tô no meio de um monte de gente, eu faço e aconteço, nananana. Se você tirar isso, a pessoa nem sabe mais quem ela é. Entende? O tempo livre pode ser assustador. O ócio pode ser uma tortura. Primeira vez que eu fui pra Argentina, fiz bolsa de estudos de 6 meses, eu que trabalho desde os 13, eu não tinha horário para cumprir. Foi assustador.
E então eu era hiperprodutiva nos primeiros meses ali, até eu poder entender, isso é a força. A gente precisa forçar o nosso corpo e a nossa mente e a nossa rotina no início, né? Então, eu tô acostumada a funcionar de um jeito. Sempre correndo, sempre correndo. Muita gente, muitos lugares, muitas pessoas, muito trabalho, muito tudo. Quando se tira isso, vai gerar um desconforto. A nossa tendência é ir lá procurar mais do mesmo, né? Só que tomando consciência de que a gente, de que aquilo é um perfil, e que é aquilo que você aprendeu, e você não sabe agir diferente, e que seria interessante para você agir diferente, né? Vai ter aquela, né? Ai, não, eu sou assim, é meu mecanismo de funcionamento, eu produzo muito. Se eu tirar isso, eu não vou produzir tanto. Isso aí a gente aprende a acreditar nessas coisas, né? Mas a gente força no início. Você força até você acostumar o teu corpo a entender que ele consegue operacionalizar ali, na tranquilidade. Então pode ser não. A gente vive, gente, 300 anos antes de Cristo, Sêneca já falava na vida corrida, né? Hoje os autores falam ali, né, que a nossa psique é forjada ali na respiração que não é completa, a ponto das pessoas estarem sempre ligadas, a ponto de não ter um segundo de suspiro, assim, pleno, nenhum lazer, né? Tipo de lazer que a gente faz, tá assistindo drama, tá assistindo isso. Ah, Thalita, mas eu gosto. Acompanha o raciocínio. Vai no shopping, aquele monte de gente, aquele monte de barulho, comprar. Daí a gente sai e come, se entope de comida. E daí a gente passa a noite maratonando série. E turma, costume. O corpo não relaxa. A gente não tem práticas culturais, pessoais, de deixar o corpo soltar. E isso adoece. Por isso tem muita gente com insônia, por isso tem muita gente com ansiedade, porque você finge, você aprendeu que a gente tem que dar conta, mas na prática não tem como dar conta. Então, primeiro, a gente reconhece que a gente vive numa sociedade extremamente violenta com todos, e a gente solta a corda. 2, você precisa aprender a viver nessa lacuna da angústia entre não era bom viver desse jeito, ainda não sei viver diferente, mas eu já reconheço que aquele jeito não é bom. Vai doer, porque a gente está acostumado ali com a zona de conforto, mesmo que ela seja ruim, porque a gente procura aquilo que a gente já viveu. Então você pode forçar uma vida boa. Por que forçar? Porque você não está acostumado. Você está acostumado a ser grosseiro, a viver no meio a ser firme, a ser sério, a ser produtivo, a ser, né? Ou deixar você por último, a não relaxar ou a relaxar. Tipo, relaxar pra mim é beber, relaxar pra mim é ir pra academia e pegar um monte de peso, relaxar pra mim é estar no meio de um monte de gente dançando. Eu não tô dizendo que isso não seja relaxar. Eu tô dizendo que é importante que as pessoas aprendam tipos de estratégia para que o corpo possa, de fato, ter momentos plenos de entrega. E silêncio, inclusive, da mente ali, né? Eu não sou uma pessoa zen, viu, gente? Quem me conhece sabe. Fazendo isso, dando oportunidade não só para o corpo, mas para o pensamento, a gente vai ter que passar pelo descarrego das coisas, né? De você reconhecer que isso dói. Thalita, mas isso é perigoso, Por isso que eu aconselho você fazer terapia, ou ter um lugar onde você pode ali ter uma escuta sem julgamento e alguém que pode dar suporte para fazer isso, né? Existem formas e formas de pessoas e pessoas. Para que a gente possa ter um lugar de soltar nossas dores, né? E por isso que é importante a gente não fazer tanto julgamento uns com os outros, quando a gente tá fazendo um processo de escuta do marido, dos irmãos, né, na família. Um processo de escuta genuína, sem julgamento. A gente quase não sabe fazer isso, só escutar, né? E ressignificar isso. Essa ressignificação é difícil porque a gente vive numa sociedade que não dá tempo das pessoas serem gente. Então, a gente vai ter que trabalhar menos, para trabalhar menos vai ter que ganhar menos, para ganhar menos vai ter que gastar menos, para gastar menos você vai ter que fazer escolhas e pagar preços, né?
Ah, Thalita, por isso que a metade da sociedade tá dopada. É, porque as pessoas querem trabalhar mais e que a gente é pressionado pra trabalhar mais e pra gastar mais e pra ter um status, um estilo de vida. Só que adoece. A gente vai ter que saber escolher, né? Enquanto indivíduo, enquanto a sociedade num todo não trabalha menos, não defende a ideia de trabalhar menos e ganhar mais e ter mais tempo livre, a gente vai ter que fazer isso de maneira revolucionária individualmente. Você vai ter que optar por práticas mais minimalistas ali, para você manter a tua sanidade mental. E eu tenho dito, né? Eu fui fazer pós-graduação em terapias sexuais justamente porque os grandes CEOs das grandes companhias, estatisticamente, tendem a parar de conseguir funcionar. Assim como nós mulheres, né, que fazemos 1000 coisas, a tendência é que você não consiga se entregar numa relação porque a tua cabeça tá milhão, né? Então, eu digo que a solução tá no corpo porque a gente finge que tá tudo bem até o momento. Acabou minha memória de novo, voltando. Então, a gente tem que parar de fingir, reconhecer que dói e que essa dor faz parte. Não é só a gente que tá adoecendo, porque a gente vive numa rotina planetária exaustiva e que a gente tem que aprender a se escutar, porque não tem solução possível para uma vida digna sem que a gente desacelere. E que esse processo vai doer, vai ser estranho, vai ser dolorido, angustiante, e que não é só para uma pessoa, vai ser para todos nós que passarmos por esse processo. Existem profissionais que estão aí para ajudar a gente, seja psicólogo, seja psiquiatra, seja o esporte, né? O esporte de alto impacto pra gente soltar ali, pra quem tá muito carregado, né? Não sei o que tá falando, a ciência que fala, né? Que fazer esporte não é opção, fazer esporte é obrigação pra quem tem corpo. E aprender a soltar a corda, né? Tô aprendendo. Acho que poucas são as pessoas que eu conheço que conseguem, sendo trabalhadoras principalmente, né? Porque não é uma opção uma trabalhadora, mãe de família, que gere a casa e que às vezes tem mais de um emprego, ser controladora, né? Um pai de família que tem muitas funções, então não é uma opção da pessoa que, mesmo quem não tem filho, né? Que tem uma demanda muito grande de trabalho, não é uma opção para a pessoa relaxar, né? Muitas vezes. Só que ainda assim, ou a gente arranja a válvula de escape, ou a gente... E qual o sentido, né, que tem na nossa existência? A gente aprendeu que a vida é assim, só que o nosso corpo tá mostrando pra gente que não é verdade. E que a gente tá sendo... A gente tá sendo meio que empurrado pra funcionar desse jeito e não funciona, né? Então dá tempo, sempre dá tempo da gente se escutar. E vale a pena, porque quando a gente começa ali, volta a fazer exercício, quando você é mais autêntico com você, com as pessoas que estão à tua volta, as relações ficam mais leves, tudo passa a fazer mais sentido. Pode ser estranho no começo, porque você vai começando a dizer não para as pessoas, você vai dizer não para trabalho, vai dizer não para alguns encontros, vai começar a dizer não porque você está dizendo sim para si mesmo. Só que daí você vê que não existe um lugar cômodo na vida. Não existe. O lugar cômodo pode parecer aquele que é o lugar de viver para o trabalho, viver para ser socialmente impecável, né? Coisa que não existe na estética, na casa, no cuidado. Mas a gente aprende que vale a pena ser si mesmo. Então, que a gente possa ter espaço de ser cada um o que se é e que a gente possa ter uma escuta uns com os outros, mas só escuta mesmo, né? Sem procurar solução. E que, sendo corpo, a gente consiga curtir essa mágica incrível que é ser gente. Porque ser gente vale a pena. Então, vou lá, vou ser gente. Falou quem que vai desligar a coisa e vai lá escrever, porque eu tenho um trabalho que eu tô produzindo. Mas é isso, no meio do caos, né? A gente precisa ter os nossos escapes. E que a gente escolha escapes que a gente sinta ali, que colocam a gente mais perto daquilo que a gente é. Seja na dança, seja no silêncio, seja no livro, seja em encontros, seja no esporte, né?
E por que não, como dizia meu psiquiatra, né, num vinhozinho, né, com pessoas que a gente gosta, passeio com as crianças, e que a gente consiga distinguir ali aquilo que é relaxante fisiologicamente e daquilo que a sociedade vende como coisas lazer, mas que só estressam a gente e só desconectam a gente daquilo que a gente é. Partiu? Comenta aí se fez sentido, se você gostou.